Lógico que não será um julgamento, será um espetáculo, né, para esses personagens da ditadura, né, tentar impor o seu projeto de poder. Mas, meus amigos, né, a gente vai acompanhar a partir de amanhã mais muita retaliação, todas as barbaridades que eles provocaram nesses últimos anos contra a sociedade para instaurar esse regime, que é um regime, será muito bem observado pelo mundo. As barbaridades, até a teatralização que eles estão tentando fazer, nem os personagens do sistema, aqueles que mais detestam o presidente Bolsonaro, porque rompeu aquela cadeia de comando, né? Aquela troca que antes era governadores do PSDB com o governo federal do PT. Começou com o Fernando Henrique Cardoso, né? Mostrando todo esse teatro das tesouras. Já tem determinado recado que a situação desses personagens vai ficar complicada. Até porque eu vou mostrar o resultado aqui pra vocês. Mas acerta o dedinho aí no like, solta o dedinho aí no like. É uma semana decisiva, principalmente no domingo. A gente tem que mostrar no domingo que eles não têm todo esse poder que eles acham. Quem manda realmente nesse país aqui é o povo e nós somos maioria. Tem cabimento um negócio desse? Espetáculo do regime. Traz aqui a jornalista Fernanda Salles. O STF vai colocar um telão para transmitir o julgamento do Bolsonaro. Já tinha colocado. Mas o pior, aqui ó, 80 vagas para jornalistas no julgamento, lá na primeira turma. Primeira turma. Tudo eles inventam para poder colocar, fazer a justiça do jeito que eles querem. Nunca vai dar certo. Essa questão de juízes extremamente políticos. O próprio advogado presidente do Trump comenta isso. Vou mostrar lá para frente. Datas e horários, quem não conseguir o lugar vai acompanhar do lado de fora. Ou seja, eles estão credenciando pessoas para acompanhar, para mostrar como que é essa democracia, né? Como que é lindo. O Moraes, o Dino. Gente, o Dino é inimigo declarado político de Bolsonaro, né? E o pior, olha o deboche. Isso aqui é bizarro. Chega a ser bizarro. Supremo oferece meditação para ministros antes do julgamento de Bolsonaro. Ah, se eu pudesse falar tudo que eu tinha vontade de falar, assim como vocês também têm, né? Na véspera do julgamento do presidente Bolsonaro e de mais 7 acusados, vai disponibilizar o STF na primeira sessão, né, hoje, né, já está aqui, já uma sessão virtual de meditação para os ministros. A iniciativa promovida pela Secretaria de Saúde do STF, esse cara tem uma Secretaria de Saúde, é destinada não só a ministros, mas também a servidores. Segundo o Estadão, a intenção é melhorar a saúde e reduzir o estresse dos mais... Imagina o Xandão assim, ó. Ai, tocando aquela musiquinha do fundo ali e tal. Pessoas que não têm um pingo de... Eu tenho que... Tá aqui, mas eu não posso expressar, porque vocês sabem, regime deles, né? Esse homem aqui, eu quero que vocês observem esse discurso do presidente Bolsonaro. Não tem um político que fale realmente as coisas como elas são. O que os canalhas querem não é prender de verdade. Eles querem me matar. Se acham que eu vou fugir, estão enganados. Acharam dinheiro em algum apartamento meu por aí. Roubei a Petrobras. Assaltei o fundo de pensão dos Correios. Nada disso ele fez. Nada disso. É uma crueldade sem tamanho que a gente observa. E a retaliação vai vir com força, meus amigos. Aqui eu mostro para vocês, ó, Cláudio Dantas, aqui no Revista Antagonista. Na Cruzoé, perdão. A reação em cadeia que virá com o julgamento de Bolsonaro. O resultado do julgamento do presidente Bolsonaro é previsível, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Seu andamento e efeitos políticos não são.
mas dá para dizer que ele inaugura uma sequência de reações em cadeia que levará a novos impasses institucionais e reforçará alinhamentos políticos importantes para a eleição em 2026. Na origem, a pressão sobre o STF, a polarização do caso, críticas à atuação de Alexandre e principalmente da possibilidade de aplicação de mais sanções do governo americano contra ministros. Na sequência, por mais que Lula tenha trabalhado para transmitir imagem que não está envolvido no julgamento, o governo terá que sair em socorro dos seus ministros sobre eventuais sanções. Não existe isso. O governo, o executivo separado do legislativo, que é separado do judiciário. Provavelmente essa situação levará o Planalto a retalhar os Estados Unidos, coitado, tendo como opções movimentos diplomáticos ou econômicos. O setor financeiro é o mais exposto em razão da natureza da lei Magnitsky. Será que tem alguém em sua sã consciência que acha que um sujeito como Lula consegue retalhar Donald Trump e os Estados Unidos? Gente, eles são muito infantis. Roteiro é previsível. Depois de ser derrotado por eleitores, Bolsonaro recorreu a um governo estrangeiro. Bolsonaro não recorreu a nada, seus caras pálidos. Nada. O governo americano que entende os absurdos que aqui está acontecendo e vai agir. Aqui é o advogado do presidente dos Estados Unidos. Para declarar o senhor Bolsonaro culpado, 3 dos 5 ministros do Supremo que supervisiona seu julgamento precisam votar pela condenação. Isso é considerado altamente provável, visto que a comissão inclui Moraes, outro ministro que é ex-ministro da Justiça de Lula e um terceiro que é ex-advogado de Lula. Sem qualquer viés ou motivação política, apenas Moraes e 2 advogados de Lula, Flávio Dino e Zanin, julgam o Bolsonaro. Alguém duvida da imparcialidade do processo? O dilema democrático do Brasil, como processar um presidente, que estava lá no New York Times. Imagina a situação. Bolsonaro seria presidente hoje. Bolsonaro seria presidente. Igual foi anos atrás. Aí vamos pegar aí um país, o Canadá. O Canadá decide aplicar a lei Magnitsky, por exemplo, num personagem do governo do presidente Bolsonaro, ou cancelasse o visto. Não precisa pegar o Canadá, pega os Estados Unidos de Biden. O Biden chegasse e falasse, a partir de agora, o ministro da Justiça de Bolsonaro estará sancionado, não poderá entrar nos Estados Unidos. Aí, pegasse o André Mendonça, que estivesse julgando o Lula e fosse nos mesmos moldes que está acontecendo com o Bolsonaro, injustiça para Dedéu, o julgamento do Lula não teve uma injustiça sequer, porque ele passou por todas as instâncias de justiça, e é isso que o governo americano está indignado, passou pela primeira, pela segunda, pela terceira. O André quisesse, o Lula fosse um candidato à presidência, o André pegasse os processos aí do Lula, que ele já foi julgado, voltasse e tal, e fizesse a mesma coisa que o Moraes está fazendo. Aí o governo Biden fosse lá e mandasse Magnitsky no André Mendonça e colocasse vistos em todos os ministros que seriam a favor do Lula. Na mesma situação de Bolsonaro. A imprensa estaria levantando os Estados Unidos, esquerdistas que nunca gostaram dos Estados Unidos, estariam com bandeiras dos Estados Unidos em manifesto. Estariam com bandeiras. A imprensa, então, nem se fala. Eles fizeram isso quando o Biden estava fazendo as maiores barbaridades e se intrometendo aqui no processo eleitoral. Eles fizeram isso. Deram todo o suporte para os Estados Unidos. Agora que a coisa mudou de figura e o Trump vai vir babando diante dos absurdos que ele está vendo aqui no Brasil, agora não pode. Estados Unidos podem reagir com sanções em tempo real durante o julgamento de Bolsonaro. Não só isso, afirmaram ainda que existe uma lista de opções em termos de sanções e tarifas contra o Brasil que vão ser acionadas por Trump em tempo real, conforme ministros da primeira turma indiquem qual será o destino. Só que o problema é que eles não estão nem aí para Brasil. O Trump pode colocar uma tarifa de 1000%. O Lula não está nem aí para quebrar o país. O Lula não se importa com o Brasil. Ele está pouco se importando, pouco se lixando, podemos dizer aí, para o Brasil. Pode vir todo tipo de retaliação.
não estão preocupados. A preocupação deles é tirar da parada o único que tem condições de acabar com o regime e acabar com essa palhaçada toda. Tá aqui, ó. Lula já espera novas sanções dos Estados Unidos durante o julgamento de Bolsonaro. Já é uma coisa que é esperada, até pela imprensa, pelos absurdos. Porque tanto Moraes quanto qualquer ministro, da onde for que eles sejam, eles nunca vão conseguir explicar isso para nós. Que o segundo colocado lá em 2022, depois de tanta censura que aconteceu, ele levava tantas pessoas e o outro era isso aqui. Lembra quando o Lula, lá em 2022, foi visitar aí o lugar ali estabelecido pelo Conde Drácula, lá o tal do Humberto? Era Bolsonaro com multidão e ainda hoje é assim. E o cara completamente isolado. Não tinha ninguém para receber ele em lugar nenhum que ele ia. E ainda hoje é assim. Como você explica isso para a sociedade? Somente tentar calar, tentar fazer todo tipo de maldade com um único homem que vence. Os próprios veículos de comunicação, ó, olha só, isso aqui na Bandeirantes. A lógica de Trump vai mais a fundo, que é o fato de que no Brasil, queiramos ou não admitir, houve e há abusos em excessos praticados pelo STF. Essa é uma constatação óbvia, afirma a professora de Direito da USP, ao explicar a posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil. A imprensa não está conseguindo esconder. O vídeo não é nosso, eu não posso colocar, mas ela fala que basicamente... É uma lógica que vai mais a fundo, né? Que é o fato de que no Brasil, queiramos ou não admitir, houve e há abusos e excessos praticados pela nossa mais alta corte. Então. Tá bem aí. Quando vocês observam, até a Folha, pessoas que não suportam Bolsonaro. Estou falando de pessoas que não suportam, como o tal do juiz ex-TJ, o tal do Mairovitch. Nesse sentido, que diz André Mendonça de que Moraes deveria estar impedido. A suspensão e o impedimento, Flávio Dino e do Alexandre de Moraes, são impedimentos berrantes, onde todos da sociedade percebem. A nossa Constituição fala que o sistema é acusatório, que o juiz é neutro, que não pode participar de ações acusatórias, não pode ser juiz de instrução. E isso está repetido pela exposição de motivos do Código de Processo Penal, que é uma fonte de interpretação doutrinária. Quer dizer, não pode. O Alexandre de Moraes decretou prisões preventivas, determinou buscas e apreensões de passaporte, e se envolveu na questão acusatória. Não dá para dizer que o Flávio Dino, juiz de carreira, que entrou com uma ação penal, foi, portanto, por inimizade, porque se sentiu ofendido na sua honra. Olha, propôs ação penal contra um inimigo que na conclusão virou inimigo. Não dizer que não é mais do que isso. O ministro da Justiça falou em golpismo, apontou Bolsonaro, mas agora pode julgar o que... Tudo aqui. Se essas pessoas estão falando e mostrando os absurdos que nós estamos assistindo, gente, é um espetáculo, não é um julgamento. Telão, meditação, que eles vão ficar assim, ó. E alguém massageando aqui as costas e o ego deles. É um absurdo. Tudo isso começa amanhã. E a gente vai observar atentamente. O mundo vai estar de olhos aqui no Brasil, que é uma ditadura. Eles podem falar, querer penalizar o tanto. É uma ditadura. É o mesmo modus operandi Venezuela, quando eles assumiram lá, né, a ditadura chavista. Imagina Bolsonaro hoje, com plenos direitos políticos. Imagina o Bolsonaro sem essas palhaçadas aí. Mesmo que tivesse perdido a eleição. Acabou a eleição e tal, seguiu o rumo, acabou aí tal, tudo, começa já a fazer campanha para o próximo pleito. O que vocês acham que estaria acontecendo nesse momento, se o Bolsonaro estivesse nas ruas agora? Multidões, sem perseguição do Supremo, multidões com ele,
Liberdade de expressão. O povo mandando ver todas as barbaridades que esse desgoverno vem fazendo. Mesmo diante de tudo que aconteceu, as injustiças. O Bolsonaro nas ruas hoje, com seus plenos direitos políticos e o povo com liberdade de expressão. Eu acho que nem o Quaest ia conseguir passar pano, nem eles iam ter a coragem de falar que o Lula tem, por exemplo, 40% de aprovação. Seria 10. Ainda olha lá, estou colocando os petistas. Não tem como qualquer pessoa razoável falar que esse governo é bom e que essa justiça é justa. Fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Peço aí para vocês, vamos juntar aqui nossas forças. Domingo tem manifestação e a gente vai vencer essa parada. Lógico, não é fácil sair de uma ditadura, o Bolsonaro falava isso. Mas a gente já está no meio dela e a gente tem que levantar o nosso país. Eu estou de volta daqui a pouco com mais notícias e informações.